a minha convidada de hoje é a Joana Lima. Ai, meu Deus, que convidada super especial. Não tem problema. A Joana foi minha professora na faculdade. Aprendi legislação e ainda teve outra matéria que era produção cultural. Administração cultural. Administração cultural. Como ela é uma pessoa que entende muito mais do que eu sobre leis de incentivo, resolvi trazer ela pra falar. Tentar ajudar aí vocês um pouquinho, né? Entender como é que funciona essa coisa que é toda enrolada. Fala um pouquinho pras pessoas quem você é, o que você já fez. Então eu trabalho com documentário e também sou produtora executiva de longa-metragem. Morei no Sul 15 anos, mas eu sou aqui do Rio. Voltei pra cá em 2005. E agora eu me alterno, eu faço trabalhos em Curitiba e trabalhos aqui no Rio. Sou especializada mesmo na burocracia. Mas é isso que a gente quer saber, porque as pessoas que estão vendo esse vídeo, elas querem fazer os seus filmes acontecerem. Então envolve uma certa burocracia até que o filme saia do papel pra tela. E depois também, quando ele sai da tela, ele também tem uma burocracia. Quer dizer, quando ele fica pronto, quando ele tá na lata, como a gente diz, né? Também tem uma burocracia até ele chegar na tela. E um projeto que você fez recentemente foi no YouTube, foi sobre bikes. Isso, eu fiz o Rio de Bicicleta, tá aí o portal, que é youtube.com/meu Rio de Bicicleta, e tem o portal da internet, que é riodebicicleta.com.br. Esse projeto eu ganhei por um edital aqui da Rio Filme, aqui do Rio, que teve um edital pra webséries. Então, vamos lá, porque desde o Clássico Laboratório de Cinema Nacional eu tô prometendo esse vídeo, daí falei de novo no vídeo do Chateau. As pessoas adoram criticar que o governo dá dinheiro pra fazer filmes quando deveria estar construindo hospitais e escolas. Mas eu vivo falando que o dinheiro não é o mesmo. Além de não ser o mesmo, a indústria cultural é a indústria que mais cresce no mundo e é a que mais emprega. Então, assim, a gente precisa da cultura pra gente viver. A gente não precisa só de saúde, educação básica, emprego, a gente precisa também de cultura, porque, enfim, isso faz parte da vida, né? Com certeza, nossa. E a galera que assiste o YouTube sabe muito bem disso, porque o pessoal que ficou órfão lá da TV Globinho e foi todo mundo pro YouTube. Faz sentido isso. Acho que não é uma coisa tão alienígena de se entender pra quem consome o YouTube. Na verdade, assim, todos os governos do mundo incentivaram sua área cultural até ela poder andar mais sozinha, né? E a gente tá vivendo isso no Brasil hoje. O nome que as pessoas mais conhecem e falam errado é o da Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi criada para fomentar projetos culturais, mas hoje em dia ela não se usa para cinema, né? É, praticamente não. Para curtas e médias ela ainda pode ser usada, mas mesmo assim ela praticamente não é mais usada. Por quê? A Lei Rouanet surgiu no Brasil no momento em que a gente vivia a era Collor, tenebrosa, e que simplesmente tinha se acabado não só com a Embrafilme, mas com todos os órgãos que fomentavam a cultura. Pra vocês terem uma ideia, em 91 só se fez um filme no Brasil, que foi Carlota Joaquina. Então tava tudo praticamente no zero. A Lei Rouanet foi criada em 91 para começar a estimular então que o governo abrisse mão de uma parte do seu imposto para financiar o cinema. No final de 2006, na virada para 2007, ela deixou de aceitar longas-metragens de ficção e os longas documentais eles passaram a usar um artigo da Lei Rouanet que não permite 100%. Quer dizer que se a empresa te der, por exemplo, 100 mil reais, ela só pode abater 40 mil do imposto dela. Então ela não vai querer te dar. Simples assim. Para substituir esse mecanismo, foi criado dentro da Lei do Audiovisual, que é uma lei de 93, um artigo que é igualzinho ao mecanismo da Rouanet, que é o artigo do 100%. O empresário dá um dinheiro para você, limitado a 4% do imposto que ele tem a pagar no ano, e ele abate aquele valor do imposto de renda. Então hoje a Lei Rouanet, embora ela permita documentário e longa-metragem, ela não permite com 100%. Ela só serve com 100% para curtas e médias. E os curtas e médias também podem ser feitos com a Lei do Audiovisual. Então praticamente a Lei Rouanet se usa para outras áreas, mas para o cinema praticamente não. Então surgiu depois da Lei Rouanet a Lei do Audiovisual, que foi uma lei que ajudou o cinema a crescer por muito tempo. Sim, a Lei do Audiovisual, pra vocês terem uma ideia, o certificado 001 do audiovisual é o Quatrilho, que concorreu ao Oscar. E aí de lá pra cá se fez muita coisa, se fez bastante cinema usando a Lei do Audiovisual e ainda se faz. Eu sou partidária de que ela não deva acabar, né? Mas sempre os artigos que permitem a captação pela Lei do Audiovisual, eles têm tempo pra acabar. Os principais acabariam em 2016, eles foram prorrogados agora para o final de 2017. Então ainda é uma coisa assim que a gente não sabe até quando vai, né? Mas a gente precisa dessa lei para trabalhar, porque através dela você pode captar até 7 milhões de reais usando 2 artigos combinados. Agora, a partir de 2011, a gente tem também o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo criado para financiar o cinema nacional, que tem funcionado muito bem. Bom, então a maior diferença entre a Lei do Audiovisual é que a Lei do Audiovisual você escreve o seu projeto no edital, aí a Ancine fala, gostei do seu projeto, agora você pode captar. Então você vai nas empresas e pede que eles apoiem o seu projeto. Com esse dinheiro, que seria o dinheiro que eles iriam pagar para o governo, né, imposto, eles revertem para os projetos que eles gostam. Então essa empresa vai redestinar o dinheiro
pro seu projeto. Então não é diretamente o governo dando dinheiro pra produção, que é o contrário do fundo setorial. Na verdade, nenhum dos dois é o governo dando dinheiro pra produção. Não é exatamente isso. Em primeiro lugar, eu queria desfazer uma confusão que todo mundo faz, gente. Atenção! Edital significa concurso, entendeu? O concurso significa o seguinte: você participa de um edital, o dinheiro que vai pagar os prêmios daquele edital pode vir de várias formas. Ele pode vir da lei do audiovisual, ele pode vir da lei Rouanet, ele pode vir do fundo setorial, ele pode vir do bolso da pessoa, ele pode vir de um instituto, ele pode vir de vários lugares. Então, por exemplo, um edital, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tem um edital chamado Histórias que Ficam. Esse edital usa a lei Rouanet para fazer documentários. Ele aprova pela lei Rouanet. O fundo setorial também é edital. Edital que significa concurso. Então não vamos confundir os mecanismos da lei com os editais. Edital é só igual a concurso. Aonde vem o dinheiro é outro problema. Mas a lei, para você aprovar um projeto na lei, significa que você vai enquadrar o seu projeto de acordo com termos específicos que a Ancine determina, no caso do cinema, que são as instruções normativas. A Ancine cria instruções normativas para dizer assim: você quer usar a lei do audiovisual? Então tá bom, você tem que usar assim. Você tem que fazer nesse formulário, você tem que cadastrar a sua empresa na Ancine. Seu projeto atende a lei, ele é aprovado. Não existe um julgamento de mérito. Ah, esse projeto é bom, esse é ruim. Ele não está concorrendo com nenhum. Você aprova um projeto na lei para captar recursos pela lei do audiovisual simplesmente se o seu projeto atende à lei e se a sua empresa tem inscrição na Ancine. Entendi. Aprovou. Aí depois você tem que ir nas empresas, nos departamentos de marketing ou por um captador, que é uma pessoa que vai fazer esse trabalho, que pode ser remunerada até 10% no máximo, ou através de você mesmo batendo de porta em porta. Então, dependendo do artigo, porque são 4 artigos, gente, é super enrolado, tá? Isso significa assim, são 4 tipos de possibilidade de captação que a lei do audiovisual dá. A empresa pode destinar de 3 a 4% do imposto dela do ano para participar desse processo, né? Para apoiar um projeto e ter a marca dela naquele filme, né? Ou então pode ser qualquer empresa, né? Porque as pessoas pensam que é só empresa grande, mas pode ser qualquer uma. Não, são só as tributadas no lucro real. Mas uma empresa menor pode ter desde que ela seja tributada no lucro real. Em geral, são as médias e grandes. Que normalmente pegam as empresas enormes porque o orçamento delas cobre o orçamento do seu filme. Porque se você tiver que ir, tipo, de banca de jornal em banca de jornal, você não consegue, né? Mas banca de jornal não é tributada no lucro real. Porque, assim, as empresas pequenas, em geral, elas são tributadas no lucro presumido. Ou são simples, nacional. Aí elas não podem fazer uso desse benefício. Elas têm que ser de médias a grandes, porque são as empresas que vale a pena usar esse tipo de tributação. Não existe uma lei para usar para as empresas menores patrocinarem. A coisa mais difícil que tem nas leis é você convencer uma empresa que não investe a investir. Porque mesmo que você convença o dono da empresa, mesmo que ele seja seu tio e diga, não, eu vou dar dinheiro pro seu filme, ele não vai conseguir. Porque o contador não vai deixar. Porque, em geral, para a contabilidade da empresa, só dá trabalho, eles têm medo de cair na malha fina. Eles não têm razão nenhuma para ajudar, a não ser que eles sejam apaixonados pelo cinema. De verdade, não é muito fácil captar recursos. As pessoas acham que é difícil aprovar o projeto. Aprovar o projeto não é difícil. Difícil é arrumar dinheiro. Então vamos falar sobre o fundo setorial, que é uma coisa relativamente nova e que a maioria das pessoas não entende. A gente vai ver filme no cinema e vê lá, fundo setorial do audiovisual, mas não sabe o que é aquilo, de onde veio. Talvez vocês tenham ouvido uma briga que deu recente, falando que a Condecine, que pararam de pagar a Condecine, que o cinema brasileiro ia acabar. Quem viu essas propagandas e não entendeu nada? Isso significa o seguinte: em 2011 começou a existir esse fundo. O fundo setorial do audiovisual é um fundo que é de investimento, então ele é alimentado por vários dinheiros de várias origens, mas o principal dinheiro é o da Condecine. A Condecine, para ficar bem fácil de entender, é como se fosse uma CPMF do cinema. A CPMF era uma contribuição e não um imposto obrigatório, mas que o dinheiro no início ia para a saúde. Então a Condecine é uma contribuição para o desenvolvimento da atividade cinematográfica, é um dinheiro que vai para incentivar projetos a acontecerem. Então essa Condecine é alimentada assim, por exemplo, se eu acabo meu filme e vou exibir no cinema, eu pago Condecine. Se eu resolver passar na televisão, vendi para a televisão, eu pago Condecine. A televisão também paga Condecine. Todo mundo paga Condecine. É uma contribuição para o desenvolvimento da atividade. É uma porcentagem do quanto ela movimenta? Não, é um valor fixo para cada tipo de filme. Então, por exemplo, um longa-metragem que estreia em até 10 salas ou 6 salas, não me lembro, paga um X. Se ele estrear em mais salas, ele paga outro valor. Se é um filme curta-metragem que passar na televisão, ele paga outro valor. Cada é uma tabela, que é uma lei que tem a tabela pronta. E a principal fonte de recurso da Condecine são as teles. Antigamente você só tinha Sky, NET, TVA.
para TV a cabo, né? Agora não, você tem várias delas, tem Oi, Claro TV, todas as empresas que antes eram só de telefonia, elas passaram a oferecer também serviços de televisão. Isso aconteceu em 2012, com uma lei, que é a 12.485, que é a mesma lei que criou as cotas, essa história das TVs terem que exibir produtos nacionais, 3 horas e meia. No vídeo sobre lei da TV paga. Exatamente. Tá lá pra você assistir. Essa lei da TV paga, ela obrigou que as TVs exibam 3 horas e meia por semana de produto brasileiro. Metade tem que ser produzida por empresa independente. Então ela também criou essa lei com Condecine Teles. Ela permitiu que as empresas de telefonia passassem a oferecer também programação de televisão paga. Só que elas passaram a ter que pagar a Condecine. Mas elas são enormes, então o dinheiro que elas investiam... Elas são enormes, elas têm muito dinheiro e, na verdade, assim, elas tiveram um abatimento de um outro fundo que elas pagavam, que é o Fistel. Elas passaram a pagar menos Fistel para poder pagar a Condecine. Então, na verdade, são meio elas por elas. O que aconteceu? O ano passado, 2015, a Ancine resolveu fazer um aumento do valor da Condecine, um reajuste, porque estava muito defasado e tal. E eles corrigiram essa tabela da Condecine. E aí a nossa Condecine chegou a aumentar mais de 100% em alguns itens. Mas a Condecine das teles aumentou 28%. Aí as teles gritaram, entraram na justiça pedindo para não pagar mais Condecine. Uma juíza deu uma liminar, depois, enfim, agora está cassada essa liminar e elas vão ter que pagar. O fundo setorial, como é que o fundo setorial funciona? O fundo setorial ele foi criado por essa lei de 2011. Ele era um fundo que dava mais ou menos 70 milhões de reais ano de Condecine, de recolhimento da Condecine. E aí ele passou, em 2012, com a criação, com essa lei da TV paga, né, que permitiu que as teles passassem a oferecer programação de TV paga, ele passou de 70 milhões ano para 1 bilhão ano de recolhimento. Então, assim, a gente tem mais ou menos 1 bilhão por ano do CPMF do cinema, que é a Condecine. É gerido pela Ancine. Isso é gerido pelo governo federal e pela Ancine. Por quê? Porque como é que é recolhida a Condecine? É via uma guia GRU, que é uma guia de recolhimento da União, que vai para a União. Então a Ancine lança editais para a gente produzir os nossos filmes, distribuir os filmes, desenvolver roteiros, e usa esse dinheiro para isso. A Ancine tem que pedir para o governo, olha, eu vou precisar para esse ano tanto dinheiro para meu custeio, tanto dinheiro para os editais. O governo federal repassa para a Ancine, então, esse dinheiro, e aí esse dinheiro é que tem pago o grosso da nossa produção cinematográfica no Brasil. Não só cinematográfica, como produção para televisão também. Inclusive porque essa história foi inventada para ter dinheiro para essas produções das TVs. Da TV paga. Exatamente, porque assim, tudo bem, você obriga que tenha 3 horas e meia de conteúdo brasileiro, mas quem vai pagar a conta? O grosso dessa conta é o fundo setorial. Então, eu tô com o meu projeto, eu quero fazer o meu filme. Eu vou atrás de um edital que vá financiado através de Lei Rouanet ou Lei do Audiovisual, ou eu vou direto no fundo setorial, vejo um dos editais da Ancine. Então, todo esse processo de legislação complicado, Condecine, Lei da TV paga, ele vem num crescente que é um movimento de profissionalização da atividade. Então, o que acontece? Está cada vez mais difícil aquela pessoa com a ideinha dela e tal, conseguir fazer um filme. Pode ser que você consiga fazer isso com um curta, porque o cinema digital, né, deu uma enorme facilidade. Todo mundo hoje tem uma câmera, uma ilha de edição, todo mundo consegue fazer quase sozinho determinadas coisas. Agora, cinema mesmo, com uma atividade profissional, para distribuir na tela do cinema mesmo. Para ir para o cinema ou para vender para televisão, com uma qualidade técnica mais alta e tal, hoje você não consegue mais fazer assim. Você tem que ter uma empresa produtora que já esteja estabelecida, inclusive porque, por exemplo, uma das coisas que conta na hora do fundo setorial decidir se vai pagar um projeto ou outro é o currículo da produtora, que conta muito. Então, assim, é muito difícil hoje começar nesse ramo. Não é que seja impossível, não é impossível, nada é impossível, mas acontece que, assim, é um ramo super que está ficando muito burocrático e muito difícil, às vezes, de entender, e sem contar, assim, o artista, às vezes, não tem essa habilidade. Assim como, eu não sei tirar som de um violão, né? Às vezes um artista não consegue entender toda essa burocracia, como é que ele faz um projeto, como é que ele arruma dinheiro, como é que põe na lei, fundo setorial, lei do audiovisual, Rouanet, é uma confusão danada. E o fundo setorial, ele prevê que o filme ou o produto que ele financiou gere lucro. Tem que voltar esse dinheiro. O fundo é um fundo de investimento. Então, assim, ele presume que boa parte, lógico, tem lá uma partezinha destinada a filmes de arte, mais para festivais de cinema e tal. Agora, o grosso da produção financiada pelo fundo setorial do audiovisual, ele tem a pretensão de que esse dinheiro volte uma parte dele. Então, assim, por exemplo, o fundo setorial vira seu sócio. Ele vai patrocinar teu filme, mas durante 7 anos, tudo que você ganhar com o filme, você vai ter que dar um pouco para o fundo setorial. Quanto?
Depende do edital e depende de quanto o fundo te deu. Por exemplo, se o fundo financiou 100% da sua produção, é uma coisa. Agora, se o fundo te deu 20% ou 50%, é outra. Então, assim, é uma tabelinha proporcional lá. É impossível a gente conseguir entender aquilo. Eles fizeram um Excel pronto para resolver esse problema, então a gente joga lá o número do edital, o valor e tal, e a conta já vem pronta. Mas assim, toda venda que você fizer com um produto que você fez com dinheiro do fundo setorial, você vai ter que devolver uma partezinha para a Ancine. Até você pagar todo o dinheiro que eles te deram é um percentual mais alto, e depois que você acabar de pagar também, porque se você tiver lucro, eles também vão ter. Então isso tem muito a ver com que as pessoas sempre criticaram que o cinema nacional ele só consome dinheiro do governo e não devolve, porque é só pra fazer filme que ninguém entende. É isso que as pessoas mais reclamam, né? Na verdade, hoje o cinema brasileiro ele acaba fornecendo dinheiro pro governo, se parar pra analisar bem. Porque, por exemplo, desse 1 bilhão ano que a gente está arrecadando com a Condecine para o Fundo Setorial do Audiovisual, nem 400 mil está sendo usado no cinema. O restante é superávit primário, porque o dinheiro é recolhido para o governo, pelo governo federal, que depois repassa para a Ancine. Então, o que ele não repassa para a Ancine, fica para ele. Então, na verdade, a atividade de audiovisual hoje, que a gente não fala mais só cinema, né? Porque tem muita coisa envolvendo televisão e vídeo on demand. A atividade audiovisual hoje, principalmente televisão, vídeo on demand e também cinema, ela está financiando, né? Ela está fornecendo dinheiro, inclusive porque as produções devolvem também. A gente está chegando num ponto em que está ficando interessante, assim, de que de fato está havendo uma relação entre o governo, a produção e a sociedade. A dificuldade disso é que você tem um processo onde o seu projeto tem que se encaixar em determinadas características para conseguir dinheiro do fundo setorial. E para mim essa é a parte mais perigosa da questão, porque assim, não sei o percentual, mas só tem um edital de vários por ano do fundo que não é focado no lado comercial. É um edital para filmes mais de arte. Os outros, você tem que provar que o seu filme pode vender ingresso, tem que dar bilheteria. Então isso está ditando o tipo de produção. Por exemplo, um dos tipos mais difíceis de filme de você arrumar dinheiro no Brasil hoje são os longa-metragens documentais. Não existe nenhum edital mais voltado para isso. Existia um que era o Longa Doc, que era o edital do MINC, que esse ano não saiu. No lugar dele saiu um edital para longa infantil e afirmativo, que é por diretores negros. E não saiu o Longa Doc, saiu o Longa BO, que é o baixo orçamento. Então assim, você nos editais que a Ancine seleciona mais ou menos 22 filmes, 2, 3 são documentários. A gente vê pelo cinema mesmo, a gente não vê muito filme documentário em cartaz. Na verdade, 45% do que estreia no Brasil de filme brasileiro é documentário. Onde eles estão? Porque nós estamos encontrando eles. Eles estão... Eu só lembro do Sal da Terra. Eles estão muito pouco divulgados. Eles estão sofrendo um preconceito enorme e eles estão tendo muita dificuldade porque hoje, para você exibir um filme no cinema, você tem que pagar uma taxa chamada VPF, que é Virtual Print Fee, que é uma taxa que você paga para contribuir com a digitalização das salas. Lembra que antigamente o cinema era 35mm, era aqueles rolos de filme e tal? Hoje em dia é tudo digital, só que quem pagou esse custo do digital? Uma parte desse custo está sendo paga por nós. Um filme que não tem dinheiro nenhum, eu passei por isso, né? O ano passado eu lancei meu primeiro longa, Cativas Presas pelo Coração. Aqui no YouTube vocês encontram o trailer. É uma pesquisa de 12 anos sobre mulheres de preso que visitam o marido na cadeia. E eu passei por isso, eu fiz um lançamento sem dinheiro nenhum. E o filme deu certo, assim, a gente conseguiu dentro, né, da realidade de um documentário, baixo orçamento, com nenhum dinheiro para lançar, a gente conseguiu um resultado bom, mas eu não pude exibir em várias salas o meu filme, porque eu não tinha como pagar o VPF. Porque é caro, gente, é tipo assim, de 25 a 75 dólares por sessão. Você imagina pagar isso por um documentário que não tinha dinheiro nenhum para lançar, que tinha só o dinheiro do bolso, não é viável, né? Eu acho que quando a gente pensa em cinema também a gente esquece da estrutura que é necessária para se exibir um filme. Eu tinha falado um pouco disso lá no vídeo sobre a meia entrada, porque a gente tem o custo da sala de cinema e isso também é contemplado pela Ancine, né? Pra gente construir mais sala, pra gente modernizar as salas que existem, né? Existem projetos em relação a isso, tipo, quem tem interesse pode ir atrás de que tipo de informação? Então, o Fundo Setorial também financia isso. O Proinfra, né, que é o para infraestrutura das salas de cinema. Você pode usar também dinheiro do fundo setorial ou de lei para você ampliar uma sala ou construir uma sala de cinema. Existe incentivo do governo para isso, porque existe um movimento forte no Brasil de aumentar o número de salas. Para vocês terem uma ideia, assim, esse é um dado bem legal. A gente agora conseguiu ultrapassar o número de salas de cinema que a gente tinha na década de 70. Nossa! As salas de cinema viraram igrejas, a maioria é igrejas crentes, né? Então a maioria das salas grandes, elas não existem mais, porque o público não existe mais esse comportamento, né? Hoje você tem os cinemas mais em multiplex, onde as pessoas
vão a salas menores. Meu filme aqui no Rio, eu tive o privilégio de poder colocar no Facebook lotado, porque a sala tinha 57 lugares. Mas lotou! Lotou 2 vezes. Olha! Então, assim, é legal isso porque é um movimento, mas é uma coisa de comportamento. As salas têm menos gente mesmo, não só para ver filme brasileiro, como para ver filme estrangeiro também. São salas menores e tal. Então, esse movimento de digitalização e de recuperação do número de salas, ele tem incentivo também. Não é só filme, né? Você pode fazer festival de cinema com dinheiro de incentivado. Você pode fazer longa-metragem, você pode distribuir filme, você pode construir sala de cinema ou reformar. Tem muita dificuldade hoje de conseguir dinheiro, é curta-metragem. Curta-metragem tá... né, hoje em dia, com a questão do digital, que ficou fácil a pessoa gravar e editar, todo mundo acha que não precisa mais dinheiro para fazer curta. Eu acho isso muito ruim, particularmente, porque eu gosto muito de curta e acho que o curta é uma forma excelente dos cineastas começarem, né? Então, assim, hoje você não tem, por exemplo, o fundo setorial não tem nenhum edital para curta. Não tem mecanismo para curta-metragem. E os curtas, eles não contam mais para a empresa pontuar, né? Para você tem níveis de empresas na Ancine. Você começa no nível 1, onde você pode só captar 5 milhões. Eu expliquei isso por alto no vídeo do Chateau, que era justamente que hoje em dia a produção do Chateau não teria conseguido arrecadar tanto porque eles estariam presos ali numa margenzinha, né? Então foi mais ou menos isso que acarretou nessa mudança. Então você não consegue subir de nível com curta-metragem, é isso? Agora você pra subir de nível só com longa-metragem ou um telefilme, que é um filme que vai ser exibido primeiro na televisão, que tenha mais de 50 minutos, ou uma série que os capítulos somados tenham mais de 90. E também não tem lei de incentivo para produzir pro YouTube. Para vídeo aberto. Tem só para vídeo on demand. Para serviços pagos, sim, mas para serviços abertos não tem. Não existe, você não pode usar dinheiro incentivado para produzir. A não ser esse edital da Rio Filme que eu ganhei, mas isso não é lei. Isso é a Rio Filme, que é o orçamento do município do Rio, que abriu um edital para selecionar webséries e aí patrocinou com 100 mil reais cada websérie, tinha que ter no mínimo 26 episódios. É diferente da lei. É um edital também, porque é um concurso. Seleção. Mas acontece que o dinheiro não vinha de lei, o dinheiro vinha do orçamento do município. Aí sim, é o governo dando dinheiro para a produção audiovisual, nesse caso. Agora, no caso, por exemplo, do fundo setorial, é muito longe disso, não é o governo dando dinheiro, pelo contrário. O audiovisual, através do dinheiro que gira na atividade, está inclusive ajudando o país. Está se alimentando e ainda ajudando o nosso orçamento geral. Ajudando o país e se retroalimentando. Na verdade, essa é uma ideia boa, né? Talvez a dificuldade seja mesmo essa questão do perfil dos projetos, porque de fato, ou você encaixa a sua arte dentro do perfil onde o dinheiro está, ou você vai ficar muitos anos para conseguir realizar, ou talvez não consiga. Isso talvez, eu acho que sim, os mecanismos, eles que funcionam, eles não deveriam acabar, eles poderiam coabitar, né? Por que a gente não pode ter a lei do audiovisual e o fundo setorial? Hoje a gente tem, mas existe um certo movimento para que deixe de ter. E eu acho que a gente não deve perder os mecanismos que funcionam. Por exemplo, se acabar com a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, a gente não teria mais edital da Petrobras, nem do BNDES. Hoje em dia a gente não está vivendo um momento político bom no país, então esses editais estão meio instáveis, né? E não estão acontecendo com a regularidade que eles aconteciam no passado. Mas é temporário, isso é decorrência de uma situação política. Mas são as leis de incentivo que permitem que a Petrobras, o BNDES e outras grandes empresas públicas destinem um dinheiro grande para o cinema. Petrobras, por exemplo, eu fui da comissão de seleção de 2012 e foram mais de 30 filmes patrocinados. Se não houvesse a lei do audiovisual, não poderia ter esse patrocínio. Poderia, mas aí a Petrobras teria que usar dinheiro dela para financiar o cinema, o que é mais difícil, né? Eu acho que o caminho para alguém que tem um roteiro e sonha em fazer um filme usando esse tipo de mecanismo é procurar uma empresa produtora. Porque todo mundo abre a sua e acha que vai conseguir sozinho. Gente, cinema é uma atividade coletiva. A produção é uma coisa altamente especializada. Então, assim, eu recomendo que as pessoas procurem as empresas que fazem, que têm currículo e tentem. Esses dias teve um edital, fundo setorial tem alguns editais para desenvolvimento, que é para você ganhar dinheiro para escrever o roteiro. Você entra com uma ideia, assim, um argumento, uma coisa escrita, e aí você ganha um dinheiro para desenvolver o roteiro da sua série ou do seu longa-metragem. Tinha uma empresa publicando na internet que estava procurando roteiristas estreantes, mulheres, no caso. Esse tipo de situação é que é ideal para o artista que tem o projeto, né? Agora, se você quer ser produtor, vai ter que estudar bastante. Tem que começar de baixo também, né? Vai com um assistente de produção, uma empresa aqui, depois outra ali. É uma coisa que as pessoas não pensam, Luísa, muito assim. Quem é Luísa?
Desculpa. Lully. Uma coisa que as pessoas não pensam muito. As empresas de produção audiovisual, elas têm empregos para as pessoas, entende? Empregos diversos. Você tem assistente de produção, você tem pessoas que trabalham fazendo iluminação, fazendo câmera, fazendo edição, fazendo vários serviços técnicos do cinema. E isso as pessoas não param para pensar muito. É uma excelente forma de você começar a trabalhar numa empresa produtora, porque aí você vai entender como é que funciona a produção. Mais do que você sozinho querer fazer seu roteiro acontecer e tal. Isso é um pouco romântico, mas não é muito porque prático. o cinema também, ele é arte. Lógico que é arte. Só que ele também é uma indústria. Tipo, é como se fosse uma empresa como qualquer outra. Você tem um chefe, você tem alguém que obedece o chefe e todo mundo trabalha para que o produto final seja um sucesso. No caso do cinema, é também arte. Você pode trabalhar dentro da empresa produtora, você tem a área, digamos assim, dos criativos, que é o pessoal que desenvolve os roteiros, as escaletas, que pensa o filme artisticamente, e você tem um monte de outros trabalhadores do cinema que são da área técnica, que gravam o som, gravam a câmera. E que nem por serem apenas da área técnica, eles não podem se enveredar pela parte artística. Se você entrar numa produtora como técnico de som, você pode, quem sabe, começar a compor uma trilha pra cá, outra pra lá, e depois, quem sabe, você faz alguma coisa relacionada ao roteiro. E assim, isso é uma linha que não é assim tão definida. Por exemplo, um diretor de fotografia, ele é um técnico, mas ele é também um artista, porque a luz que ele define, que ele vai usar no filme, muda tudo, muda o filme. Existem profissões que as pessoas nem conhecem. Por exemplo, sabe o que é um colorista? Tá aí uma sugestão para o meu quadro, o que é? Colorista é o cara que faz a correção de cor. Colorista é o cara que faz a correção de cor, exatamente. Até tem uns vídeos engraçados mostrando assim o que é um colorista, que os coloristas, quando acharam esses vídeos, ficaram se sentindo representados. Porque imagina você chegar em casa e explicar pro seu pai velhinho que você é um colorista. O que você faz? Passa o dia desenhando? Não. Pinta o cabelo da Lully? Não. Não, ele pode, por exemplo, mudar a cor da camisa dela aqui nesse vídeo, o colorista, se ele quiser. Ou ele pode botar todo mundo aqui azul, por exemplo. Tem um monte de profissões dentro do cinema, não tem só a profissão de Eu adoro aquele vídeo do Porta dos Fundos. Corta aqui o continuista. Corta o técnico de som. Aí você vai vendo como vai ficando capenga. O cinema é uma atividade profissional e, assim, essa parte das leis, que é o nosso assunto aqui do vídeo de hoje, ela é uma parte profissional, como todas as outras. Então, assim, por mais que a gente explique, eu sempre tenho a sensação que a gente vai falar e as pessoas não vão entender nada. Por que você acha que demorou tanto pra gravar esse vídeo? Eu sabia que quanto mais eu falasse, depois eu ia editar o vídeo e falar, putz, esqueci de falar tal coisa, esqueci de falar tal coisa. Então... mas assim, a gente pode fazer um resumo para poder ficar bem claro para as pessoas. Tem as leis de incentivo, que é tipo a Lei Rouanet, que praticamente não é mais usada para o cinema, e a Lei do Audiovisual, que sim é usada para o cinema. E tem o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo financiado pelo dinheiro da Condecine, que é aquele negócio que eu expliquei que é a CPMF do cinema, e esse dinheiro financia a produção nacional hoje. Não só financia a produção nacional, como a própria produção, tipo o ingresso vendido ou o filme quando passa na televisão, ele retorna uma parte do dinheiro que ele ganha para esse fundo setorial ter mais dinheiro para continuar financiando. Então esse dinheiro não é dado pelo governo. Ele vem da atividade, financia a atividade e retorna para o governo. Inclusive ele ajuda o governo, principalmente nesse momento, porque a gente não gasta todo o dinheiro que arrecada do fundo setorial. Então assim, esse é um mecanismo que está acontecendo hoje, né, com mais destaque, e é a forma como a gente está viabilizando os nossos filmes. Nossa senhora, que maratona, deve estar fervendo o cérebro de todo mundo aí. Muito obrigada por ter vindo aqui explicar um pouquinho sobre como fazer cinema no Brasil, porque é uma dúvida que muita gente tem, né? Então conheça o projeto da Joana, o Rio de Bicicleta, tem aqui embaixo os links. Pode fazer comercial também? Pode, claro. Então, o Rio de Bicicleta teve a primeira temporada financiada pela Rio Filme. Agora a gente está procurando parceiros para a próxima temporada. Rio de Bicicleta é um projeto que mostra ciclistas e rotas cariocas. A primeira temporada foi feita com o apoio da Rio Filme. Hoje a gente está com o projeto aprovado na lei do ISS, que é uma outra lei, que é o dinheiro do município, também das empresas cariocas, e está procurando patrocinador. Feito comercial. E aqui embaixo eu quero saber nos comentários mais dúvidas que vocês tenham, quem sabe as pessoas vão conseguir responder, porque tem muita gente que assiste o vídeo, pode ser que a sua dúvida seja alguma coisa que a outra pessoa sabe, e a Joana também vai ficar de olho ali nos comentários, quem sabe ela responde alguma coisinha que ela saiba explicar, que pode ser além do vídeo, né, porque a gente vai falando, às vezes não pensa no que as pessoas podem ter de dúvida. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, não se esqueça de dar aquele like, compartilhem, e até a próxima! Tchau! Obrigada, pessoal!